Aqui nós podemos ver cidades privilegiadas e amaldiçoadas. Olha o verso 21. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se tivessem operado os milagres que em vós fizeram, há muitos que elas teriam se arrependido com pano de saco e cinza. É compreensível, irmãos, que quando Jesus, porque Jesus aqui fez de Cafarnaum o seu quartel-general, foi o lugar de onde ele fez a maioria de suas missões. Foi de Cafarnaum, era como se fosse o ponto onde ele estabeleceu que de lá ele iria para os demais. E lugares próximos de Cafarnaum era Corazim e Betsaida. Apesar de nos evangelhos não aparecer ele pregando nesses locais, nós depreendemos que porque ele estava em Cafarnaum e pregava constantemente em Cafarnaum, e ele mesmo disse aqui que pregou nessas cidades, então, por todo esse contexto, nós depreendemos que ele pregou e operou muitos milagres e sinais ali naquele local. Então, Jesus declara que se as obras que ele fez em Corazim, em Betsaida e em Cafarnaum fossem feitas em Tiro e em Sidom, essas cidades há muito teriam sido salvas e convertidas. Agora eu quero que vocês tentem imaginar no contexto de Jesus o que significava dizer Tiro e Sidom. Tiro e Sidom eram cidades fenícias que eram extremamente ímpias. Nós podemos ver isso em Isaías capítulo 23 e Ezequiel do capítulo 26 ao capítulo de número 8, como essas cidades eram ímpias e como Deus disse que iria julgar essas cidades. Então essas cidades, meus irmãos, eram bem financeiramente na época dos profetas, sobretudo Isaías e Ezequiel. Eles eram ricos, eles eram abastados, eles estavam situados numa localização que privilegiava o comércio e assim tornava a cidade propensa à riqueza. Então as pessoas dessas cidades, elas eram extremamente orgulhosas, soberbas, ímpias, duras, incrédulas e cruéis. Praticavam todo tipo de pecado que possamos imaginar. Ao ponto de Amós repreendeu os sírios por eles venderem os israelitas aos edomitas. Podemos ver isso em Amós capítulo 1, verso 9. E os fenícios também vendiam os filhos de Jerusalém aos gregos. Podemos ver isso em Joel, capítulo 3, verso 6. Então, a declaração que Jesus dá é extremamente enfática e aterrorizante. Ele diz, olha, se essas cidades, com todo o seu pecado, com toda a sua dureza e com toda a sua incredulidade, tivesse visto o que vocês viram, essas cidades teriam se convertido com pano de saco e cinza, que é para demonstrar um arrependimento profundo. Mas vocês viram tudo isso e mesmo assim permanecem indiferentes comigo. Essa é uma declaração de Jesus, com toda a repulsa que ele demonstra por trás do texto. Então ele pronuncia um ai, que significa uma maldição severa e terrível para essas três cidades. Em geral, também, a população de Cafarnaum permaneceu impenitente a despeito de todos os sinais que viu. É por isso que Jesus se dirige ao centro de suas atividades, que ele fez todas elas em amor, que lembra Isaías, capítulo de número 14, versos 13 e 15, onde o rei da Babilônia é descrito como vangloriando-se e dizendo que vai subir até o céu. E o profeta diz, você vai descer até os mais profundos abismos. Jesus pega essa figura, olha para Cafarnaum e diz assim, tu, Cafarnaum, elevar-te-ás porventura até o céu? Cafarnaum esperava ser elevado até o céu. Então Jesus aqui está sendo extremamente enfático e irônico
numa declaração dramática, onde ele diz: quando você esperar que vai ser elevado até o céu, você descerá ao mais profundo inferno. Isso se trata de uma ironia, cheio de repulsa, por um povo que ouvia o Evangelho, via os sinais, os milagres, a operação do próprio Deus encarnado aqui nessa terra, mas permanecia indiferente para com ele. Indiferente para com ele. Aqui me vem à memória uma das lições mais sérias de toda a Escritura. E quando eu imaginei nesse contexto, eu imaginei a minha própria pessoa, de toda a revelação de Deus que eu tenho, que é a Bíblia, que é o privilégio de saber ler, poder consultar a Bíblia. Eu também imaginei as pessoas que estão na igreja, que domingo após domingo vêm à igreja. As pessoas que leem a Bíblia, as pessoas que oram e as pessoas que dia após dia conhecem a vontade do Senhor mais e mais. Mas mesmo assim, diante de todas essas coisas, permanecem endurecidas ao Evangelho e à pessoa de Jesus. Isso é extremamente aplicável a todos nós e ao contexto de toda a igreja brasileira, que muitas das vezes permanece inerte, indiferente à vontade de Deus e de Jesus Cristo revelada. Aqui também me veio à memória aquelas pessoas que se dizem amigas do Evangelho, que são discipuladas, que até leem a Bíblia, que às vezes até oram, que já receberam um milagre de Deus e confessam que receberam um milagre de Deus, que de vez em quando aparecem na igreja, mas mesmo assim permanecem indiferentes para com a pessoa de Jesus. E essas pessoas existem aos montes.